É inegável que os impactos da pandemia ainda serão sentidos por bastante tempo no segmento do ensino de línguas, especialmente quando se fala de intercâmbio. Apesar disso, é preciso reconhecer que nunca antes uma crise deixou tantos aprendizados, o que é tendência a partir de agora. Então, voltamos a conversar com os nossos convidados, professor Ramad, Antônio Bacelar, Dimas Salustiano, para ouvir de vocês. A gente já até falou um pouquinho aqui no bloco anterior sobre o que é tendência, o que veio para ficar e é irrefreável. Agora, o que se tem consolidado hoje e que, de fato, é fruto dessa crise sanitária? Tem as aulas online, tem os aplicativos, que têm ajudado muita gente, mas é bom a gente falar sobre o que eles podem fazer e o que eles não conseguem fazer por quem está no exterior, né? Mas hoje ninguém pode dizer que eu não tenho condição de aprender, porque hoje o conteúdo está online, sabe? Uma pessoa que quer aprender, ele pode ir lá no YouTube e começar. Eu não falo que ele vai conseguir tudo, mas até certa ponta ele consegue. Uma mínima noção ele consegue. E você falou uma coisa, Dalsa estava perguntando assim, parece que essa pandemia, eu espero que a gente aprenda o que é essencial. O abraço, a vivência, o contato. Então a gente está sentindo assim, por que a gente tem aí muitos jovens maranhenses que estão querendo embarcar? Houve, na verdade, em torno de 4% de cancelamento. 96% das pessoas que estavam inscritas para fazer intercâmbio cultural não cancelaram. Ou seja, reagendaram. O problema que a gente está enfrentando, as agências brasileiras, de uma forma geral, não temos como embarcar milhares de jovens esse ano. É aquela história da demanda que reprimiu, né? Voos, consulados, exatamente. O que as pessoas estão... Eu acho que com a pandemia, eu não preciso mais viajar para uma reunião. Eu não preciso mais viajar para aprender idiomas, né? Ou seja, eu vou pela vivência, eu vou para estar na Dinamarca, o que é na Dinamarca? Cultura. Eu vou para a Alemanha, cultura. Eu vou para o que é estar dentro de uma escola canadense, por exemplo. Eu posso estar fazendo tudo isso online, mas eu quero vivenciar isso. A gente está percebendo muito essa vontade das pessoas de voltar a viver, a trocar e a viajar pelo que é necessário, que é o desejo. O desejo. E aí eu até trago aqui agora para o Dimas essa indagação. Ao longo dos anos, muitos jovens se formam e têm aquela fluência tão sonhada por eles, ou às vezes pelos pais que os matriculam, mas tem se percebido que para embarcar, por exemplo, para um intercâmbio, é extremamente necessário passar por uma escola de idiomas? O que o senhor tem visto? Não necessariamente. A Pearson tem uma marca, tem uma franquia, que é o IASES Travel. E boa parte dos nossos alunos de IASES, ex-alunos, na realidade tem uma experiência com a Viamundo. Então, essa pegada local nos coloca, muitas das vezes, não na posição, ou na maioria das vezes, de forma diferente, não como concorrentes, mas como convergentes. Né? O slogan do IASES é "Você, cidadão do mundo". Ou seja, nós ensinamos para além de línguas, além de idiomas. Né? Nós ensinamos essa perspectiva de convivência cultural entre povos, com suas diferenças, né? Que forma esse grande mosaico que é a humanidade, com problemas, com dificuldades, com atritos, que é natural. Eu costumo dizer para os meus alunos de direito, porque na verdade eu sou professor de direito constitucional, que só tem 2 lugares onde não tem problema. Um é nos cemitérios, lá, todo mundo lá, ninguém briga e tal. E outro é no paraíso, santos, anjos, Deus, aí não tem problema. Mas daí em diante, dificuldades, e isso é fundamental para que se possa ter esse congraçamento, movimento, entendimento, às vezes sim, às vezes não, mas que, de fato, uma reflexão que fica, né, para os nossos desafios, é que a globalização imaginou que havia o fim da história. Mas isso provocou os nacionalismos, as xenofobias. E esse é um desafio para nós superarmos. E é claro que as línguas faladas, né, enormemente pode superar esse desafio.
Acho que esse é o nosso desafio aqui. Muito legal você falar, professor, sobre essas diferenças, porque a gente tem aqui na nossa sala algumas diferenças. E aí eu vou trazer um pouquinho essa história para o campo pessoal da vida do Hamad, porque vocês devem estar percebendo, ele está trajado por uma roupa... Difícil perceber, mas então eu vou precisar dizer. Ele está trajando aqui uma roupa que é típica, Hamad, do Paquistão. Você é paquistanês e engenheiro. Então, no Brasil, há 10 anos, decidiu ensinar inglês. Ou seja, deu um bug aí na cabeça de muita gente. Comecei a ensinar por necessidade. O que trouxe você ao Brasil? Conta a partir daí pra gente ter uma prosinha. Eu venho aqui para casa, conheci uma pessoa... Maranhense. As maranhenses são apaixonantes. Aí eu vim aqui casar com ela e casei, né? Casei. Aí eu cheguei aqui e casei. Aí o idioma não falava, não sabia falar nenhuma palavra de português, só apenas te amo, essas bom dia. Isso. Aí não sabia falar isso, então eu passei nas lojas para conseguir ter um emprego. Eu escrevi algumas frases na papel, o Google Tradutor diz que eu estou casado, minha esposa está grávida. Minha esposa está grávida, eu preciso de emprego, eu passei nas lojas. Eu fiquei desempregado 8 meses. Mas depois de 6 meses eu consegui saber, porque você pode dizer ignorância, mas não sabia que existe escola de idiomas aqui. Eu achava, igual assim que vocês brasileiros falam, que o francês não gosta de inglês. Não é? Mesmo jeito, eu quando ligava no Paquistão, eu falava, o brasileiro não gosta de inglês. Porque a porcentagem de pessoas que buscam inglês é pouco. Essa que é a realidade. Poucas pessoas que buscam aprender inglês, querendo melhorar profissionalmente desse jeito. Então eu não sabia. Aí, quando eu conheci, aí eu tenho que dizer, Bacela está aqui, com a irmã dela mesmo, na Top 7 Idiomas, comecei como professor de inglês, trabalha lá 1 ano e meio, depois comecei a trabalhar na Unibail. E nesse meio tempo, eu descobri o jeito de ensino que os alunos queriam, tipo, seja mais informal, seja mais diálogo, seja mais conversação. O inglês para o dia a dia não quero, professor, não quero estudar livro, não quero. Aí, então eu começava a dar aula sem livro. Então eu consegui fazer esse método que é personalizado, onde o aluno estuda além do livro. Existe muitas coisas que o aluno gosta. Uma pessoa é de direito, outro é engenheiro, outro é médico. Então, para médico não vale dar aula de engenharia, ele não vai, tipo assim, então, desse método de ensino, a gente começou a dar aula, trabalhava nas 3, 4 escolas, parei de trabalhar e comecei minha sala mesmo. As aulas particulares. Aulas personalizadas. O que eu trouxe aqui, né? Desculpa, só a gente estava falando sobre o desejo, lembra? Exato. O que está impulsionando as pessoas a viajar, né, a partir dessa pandemia, é o que elas consideram mais essencial, o amor. O desejo, a vontade. Exatamente. Então isso vai mudar muito. As realizações. Nem sempre eu tenho que ir para um congresso, eu tenho que ir para um curso, não. Congresso eu nunca vai. Agora eu quero ir para uma vivência, eu quero visitar alguém. Tanto é que as companhias aéreas internacionais, elas têm feito muito marketing em cima disso. Você não precisa mais viajar. Você tem uma necessidade de viajar, que é o teu desejo. Exatamente. Aí então, tentei conseguir trazer isso o máximo possível na sala de aula, que não é possível trazer 100%, porque eu não posso levar tudo cultura na mesma aula, mas tanto o professor pode levar, sempre nosso objetivo é essa, que leva o máximo possível. Sim. Gente, muito legal essa história aqui por trás de um empreendimento. Empreendedorismo é isso, é você pegar essa necessidade, dizer esse que desejo. o marketing digital é essencial. Marketing digital é tudo. Acho que quem não é ponto com é ponto fora. Sim. Hoje em dia é. Agora aqui, deixa eu trazer para vocês coisinhas práticas para quem está acompanhando o nosso papo e quer saber como poder realizar, se pode sonhar com isso, já que tem todo esse monte de gente que ainda nem embarcou. Então eu pergunto, quais são os países que agora é melhor mirar, é melhor tornar um alvo esse país do que aquele? Você até falou já alguns aqui que não, estão realmente fechados, sem boas perspectivas, mas quais são esses países e como essas pessoas podem realizar esses desejos? Olha, Dalva, uma coisa bem interessante que a gente percebeu, né? Alguns países, eles viram que a indústria de educação internacional é uma indústria bilionária. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você pedir para tentar fazer entrevista no consulado americano para turista, tu vai ter disponibilidade para março ou abril do ano que vem uma entrevista.
Quem vai estudar nos Estados Unidos, a gente já está com 50% do nosso grupo que vai fazer high school nos Estados Unidos com visto concedido. Então, eles estão dando prioridade para vistos M11, F1 e J1, que é o J1. O que são esses vistos, Bacelar? São para vistos explicar aqui para quem está nos acompanhando. Vistos para high school, faculdade, repórteres, missões médicas. Então, são vistos que têm a ver com educação ou com o quadro pandêmico. Então, a gente observou que Estados Unidos, seguido pelo Canadá, eles estão dando uma prioridade para tentar absorver, né, aquela grande quantidade de pessoas do mundo inteiro que há quase um século estudam lá. Pessoas da Ásia, América Latina, Europa, que entram lá para fazer suas faculdades, intercâmbios e tudo mais. Então, o mundo, de uma certa forma, dos países tradicionalmente formadores de profissionais, são grandes centros acadêmicos, eles estão se preparando para receber. E eu diria que os Estados Unidos estão numa velocidade imensa, impressionante. Eu pensei que eu não fosse embarcar alunos para os Estados Unidos para high school esse ano, né? E vai ser o país que mais vai receber estudantes, vai ser os Estados Unidos. A alta do dólar isso, tem mais flexível nos Estados Unidos por causa de vacinação lá, né? Agilidade. Exato. Eu ia exatamente para fechar aqui, gente, esse momento de análise, porque o nosso tempo está acabando, mas tem a questão da vacinação que está avançando ao redor do mundo. Sim. Com uma grande oferta de vacinas de várias marcas, né? Sim. E tem essa questão do dólar, sim, que também pesa, né? Então, para fechar esse nosso momento, eu queria ouvir de vocês. Dalva, o dólar, eu diria assim, uma coisa, eu estou na área de intercâmbio há 30 e poucos anos, né? Enquanto empresa, 22 anos. O que eu percebo? O brasileiro viaja porque está tendo crise ou o brasileiro viaja porque está com a economia boa? O brasileiro, secularmente, nunca deixou de fazer seu intercâmbio, desde a época de Gonçalves Dias e antes. Então, há uma tradição no brasileiro exportar seus filhos para fazer estudos lá fora. Então, o câmbio, eu diria que ele nunca foi um impeditivo. Pode diminuir um pouco a quantidade devido a uma alta do câmbio, mas não para nunca, nunca. Realmente o valor que se dá, então, a essa formação, aprendizado, essa experiência é muito grande. Exatamente. O pessoal considera câmbio, mas não tanto, né? Aí a época também varia, né? Tradição. É uma tradição secular brasileira. Os filhos da elite brasileira sempre estudaram fora. Portugal, França, seja onde for, hoje em dia, América do Norte, né? E aí é importante, você falou que os filhos da elite sempre puderam experimentar. É muito bom poder ver que hoje em dia, graças a diversos programas existentes, filhos que não são da elite, que são pessoas que nunca tiveram aí a possibilidade de sonhar com isso, hoje podem. O que a gente deseja, que isso se democratize ainda mais. E isso é uma responsabilidade muito grande nossa. Por isso que a gente cria as bolsas, né? Como a Bolsa Maria Firmina dos Reis, que é para uma quilombola em Guimarães, fazer intercâmbio no exterior. No exterior, porque é claro que quando o estudante vai para o exterior, ele traz muita coisa, mas necessário. É muito grande o que ele deixa também. O legado de cada intercambista quando vai para um país. Dalva, tem países que financiam 100% do intercâmbio de seus estudantes. Olha como só. A Noruega, por exemplo. Você vai fazer intercâmbio, o governo paga 100%. Sim, entendeu? Ótimo. Então, o Brasil já existem programas governamentais de intercâmbio cultural, como Sem Fronteiras, o estado do Maranhão também tem, Pernambuco, o Nordeste tem, 5 estados nordestinos que têm programas estaduais que financiam intercâmbios culturais. Olha, gente, eu quero aqui agradecer demais a vocês. Nossa escola também tem 6 bolsistas. 6 bolsistas na sua escola, né? Olha, que bacana. Que legal poder ouvir todas essas histórias, todo esse conhecimento. Estou super grata porque vocês puderam vir até aqui para a gente ter essa conversa. Então, eu deixo esses minutinhos finais, esses instantes finais do programa para que vocês se despeçam do nosso público. Hamad, Antônio Bacelar, Dimas Salustiano. Obrigado a todo mundo. Obrigado a todo mundo estar aqui na banca. Eu não sei falar muito bem português, mas eu agradeço muito todo o maranhense, Brasil, São Luís do Maranhão. O importante é que ele aprendeu a falar te amo. Eu amo, é de verdade. Bacelar. Agradecer ao público. Dalva, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando, esclarecendo, trazendo informação. Eu acho que eu, assim, uma vez professor, sempre professor. Há muito tempo que eu não dou aula, mas eu me sinto um professor. Então, obrigado pela oportunidade. Sempre que precisar que a gente traga esclarecimento, informações sobre como está o mundo, né? Como está o mundo assim real, o mundo na parte da educação, eu estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada também, professor Dimas. Eu acho que a dica para viajar aí, em virtude de segurança sanitária, inclusive, conjugar
2 idiomas, ainda é o Canadá, em virtude do inglês e francês, mas falou aqui da questão cambial, e acho que o Brasil tem as costas viradas para seus irmãos, seus vizinhos latino-americanos, viajar hoje para a Argentina em virtude da questão cambial. E ir para a UBA, por exemplo, a Universidade Nacional de Buenos Aires, é uma boa pedida, né? Nós abrimos 3 turmas de espanhol, inclusive. Pronto, fica a dica. Fica a dica. Importante dica. Marcela, antes de começar nosso papo aqui, você estava falando do nosso criança que vai fazer intercâmbio. Sim. Que agora a gente está planejando. Aí ele me falou, acabei de falar antes de... Do Digão, do suco, né? Que a gente está fazendo uma campanha que o Digão vende suco no elevado da Coama, e a gente está fazendo uma campanha que ele ganhou uma semi-bolsa para os Estados Unidos. E a gente está tentando oportunizar a saída dele para fazer a faculdade, bem lembrado. Vamos então, tornar isso uma grande notícia aqui em breve, né? Gente, muito obrigada mais uma vez. A gente fica por aqui. Obrigada também pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os nossos programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau!